E aí, pessoal, tudo bem? Bom, já fazia um tempo que eu vinha pensando em gravar esse tipo de conteúdo, e estou trazendo aqui para vocês agora um estudo que eu estava fazendo sobre como o Revit lê o quantitativo de material que a gente lança nos projetos. É uma questão que sempre me bateu dúvida sobre o que ele leva em consideração, o que não leva e como realmente aquilo funciona. Então surgiu a oportunidade de eu precisar entender realmente mais a fundo isso e estou trazendo aqui para vocês. Tive algumas surpresas, algumas coisas eu já esperava como o Revit ia entender, e outras foram ali uma surpresa para mim. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Davi Mello. Eu trago alguns conteúdos aqui para vocês no LinkedIn, normalmente textos falando de BIM, de Revit, e hoje eu resolvi mudar um pouquinho o formato e trazer um vídeo para vocês, que acho que vai ajudar a entender melhor. Deixa eu ajeitar aqui o layout para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor a tela. Ok. Então, qual é a ideia? Como eu falei anteriormente para vocês, é entender realmente como o Revit lê o quantitativo de material. Então, aqui eu peguei um template básico do Revit, que já vem nativamente com ele, não é nada criado, nada feito aí, é materiais básicos que já vem. Estou com o Revit 2022 aqui. Criei aqui uma parede composta de 1 por 1 metro para facilitar os cálculos e as ideias. Criei aqui uma laje de 10 por 10, também sempre no intuito de facilitar os cálculos. Não me preocupei muito, tá, em criar materiais específicos ou entrar muito em alguns detalhes. É mais o basicão mesmo aí para a gente entender como o Revit vai se comportar. Existem duas. Eu entendi que o Revit ele se comporta de maneira diferente dependendo da família que ele está trabalhando. Então, primeiramente, vamos analisar esse quantitativo numa parede composta. Aqui do lado, a gente vai montar uma parede cebola. Para quem não sabe, parede cebola é quando a gente pega todas as camadas da parede e cada uma a gente gera num tipo de família de parede separada. E a parede composta é quando todas as camadas estão aqui na estrutura. Então vamos aqui analisar um pouquinho a estrutura dessa parede. Já é uma parede nativa do Revit, que já veio no template base dele. Então ela está sendo composta aqui do lado interno para o lado externo, tá, pessoal? Um acabamento, que é uma parede de gesso, uma placa de gesso, perdão, de 0,01 metros. Aqui foi criada unidades de alvenaria de concreto, 0,1. Também não vou entrar no mérito de cada um desses aqui não. É só mesmo para a gente ter uma composição e ver as diferenças que ele faz nesse cálculo. Um retardador de vapor é uma camada de membrana, portanto ela não possui espessura igual a zero. Uma camada térmica de ar que está com o nome de preenchimento de cavidade e o acabamento externo, tijolo comum. Tá? Então aqui está a composição dessa nossa parede. Vamos fechar aqui. E aí aqui eu já deixei preparado para vocês uma tabelinha de levantamento de material. Vamos primeiro nos concentrar nesses 5, nesses 5 primeiros itens aqui, que são os materiais que compõem a nossa parede composta. Como a nossa parede tem 1 por 1, 1 metro de largura, 1 metro de altura, logicamente todo o quantitativo de material aqui dá 1 metro quadrado, ok? Até aí tudo bem, nada de errado na leitura do Revit. Aí a coisa começa a ficar interessante quando a gente puxa
essa parede aqui para a laje, para dentro da laje, e vamos dar o comando unir. Unir geometria, seleciona a parede, seleciona a laje, ele automaticamente corta e ajeitou aqui o cálculo, 0,75 metros quadrados para todos os materiais. Perfeito. É isso aí mesmo, é o esperado. Agora, numa parede composta, vamos supor que eu precise que esse acabamento aqui, a placa de gesso, ela vai estar alinhada aqui com a face da laje e preciso trazer ela até o nível superior para fazer o acabamento aqui na laje. Vamos lá, pessoal. Novamente, isso aqui é tudo hipotético, tá? Não estou vendo questões técnicas nem nada, é só o comportamento mesmo do software. Então vamos dar aqui um align, selecionar a borda da laje e selecionar essa face aqui. E olha lá o que aconteceu. A gente tem a nossa placa de gesso com 1 metro quadrado, correto, né? 1 por 1 está indo até o topo, mas olha o que aconteceu com os demais materiais. Que nós temos aqui a unidade de alvenaria de concreto, que antes estava com 0,75, correto? Deixa eu só confirmar aqui, 0,75, isso mesmo. Antes estava com 0,75, ela veio para 0,99 metros quadrados, sendo que ela continua morrendo aqui na base inferior da laje. Então, o Revit aqui ele já começa a dar não sei dizer se é um bug, eu pesquisei o porquê ele faz esse cálculo, não encontrei nada. Se alguém tiver alguma resposta, por favor, traga para a gente aí nos comentários, mas não encontrei nada em relação a isso no Revit, e os especialistas que eu conheço também não souberam me explicar. O tijolo comum, que também está aqui no mesmo alinhamento, ele já deu outro valor para o tijolo comum, 0,846. O retardador de vapor, não sei por que, ele também manteve 1 metro quadrado. Vamos aqui novamente no tipo, vamos ver onde é que está o retardador de vapor. Retardador de vapor está entre as unidades de alvenaria de concreto e o preenchimento da cavidade. O preenchimento da cavidade é esse. E não, perdão, tijolo comum. Vamos de dentro para fora aqui. Placa de gesso, unidade de alvenaria de concreto, retardador de vapor e preenchimento da cavidade aqui. Preenchimento da cavidade está aqui, as unidades de alvenaria de concreto está aqui, e o retardador de vapor é uma membrana que não tem espessura e está entre esses dois elementos. Ou seja, ele também deveria estar parando aqui. Mas o Revit, quando a gente deu unir e trouxe o gesso para cá, ele está considerando que essa membrana está indo até lá em cima. E por final, o preenchimento da cavidade também deu um valor diferente dos demais e diferente do 0,75 anterior que ele tinha dado. Vamos andar mais um pouquinho com essa parede. Ó, vamos sair aqui, ó. Agora que as unidades, vamos voltar, 0,99, manteve ali, não teve alteração, e conforme a gente vai saindo, também não dá alterações nesses elementos. Ou seja, aqui agora a gente tem 1 metro quadrado desse material, mas o Revit não adequou o cálculo aqui na nossa tabela. Eu deixei uma precisão aqui de 3 casas decimais para a gente conseguir enxergar isso. É lógico, dependendo da situação
isso vai ser um valor desprezível para a gente. Aqui estamos falando apenas de uma laje de 20 centímetros, né? Mas se a gente tivesse aqui uma viga longa, uma viga alta ou algum elemento, e o somatório disso ao longo do projeto, pode ser que venha dar um erro aí de quantidade considerável ou não. A minha intenção aqui não é falar que isso é uma coisa preocupante para o projeto. Não. É só para que vocês entendam esses pequenos probleminhas que podem acontecer. Alguns são desprezíveis, outros, dependendo do caso, podem nem ser tão desprezíveis assim. Outro comportamento aqui também que a gente pode ver, que o Revit traz, é isso aqui. Vamos, deixa eu alinhar aqui de novo. Align. Ok. Então vamos lá. Temos aqui 1 metro de placa de gesso, zero. Eu vou dar um print aqui nessa tela para a gente poder comparar agora o que vai acontecer. Aqui, ok. Então a gente tem hoje aqui essa situação. Agora eu vou inverter o lado interno e o lado externo. Olha só o que aconteceu. Placa de gesso, que antes a gente tinha 1 metro quadrado, ficou com 0,76, ok. Ela está morrendo aqui. Quando a gente traz toda a parede para dentro, ela fica com 0,75, né? Mas é um erro bobo aqui. Agora, as unidades de alvenaria de concreto, que é esse material aqui. Antes ela estava com 990 e agora está com 856. É uma coisa estranha, né? Aqui deu uma diferença, né, considerável. Tijolo comum veio para 1 metro quadrado, ok. Ele está considerando aqui que o tijolo vazou aqui, né? E foi até o topo. Então, ele veio para 1 metro quadrado, está correto. O retardador de vapor se manteve 1 metro quadrado nos dois, que não era, porque ele está morrendo aqui na base da laje. E o preenchimento da cavidade, que antes aqui tinha 894, agora tem 904. Então, mais um comportamento aí diferente. Não consegui achar o porquê que ele faz essa diferença, mas ele faz. Então aí vamos para a parede cebola. Deixa eu trazer esse aqui para dentro. Quando traz tudo para dentro, ele considera tudo certinho, 0,75, sem problema nenhum. Ele iguala todos e faz o cálculo correto, como deve ser. Então, a parede cebola, os componentes são separados, cada uma num tipo de parede diferente, e que a gente trabalha nela como se ela fosse uma parede única. Eu botei aqui a mesma composição da parede composta, apenas não tem como eu colocar aqui a camada de membrana, né? Porque a camada de membrana não tem espessura. Você até poderia ter criado aí um elemento com uma espessura desprezível, mas também não acredito que não vai fazer diferença nos nossos cálculos. Em alguns casos, quando a gente está trabalhando com parede cebola, é bom a gente unir os elementos. Então, vou dar aqui o union em todos os elementos da parede, que aí ela passa a se comportar como uma única. E isso também é importante para que está unido.
Ele não deixa eu separar, ele dá o aviso. E esse Union é importante que, se vocês forem inserir alguma abertura, alguma janela aqui, se a parede composta não estiver unida, a porta, por exemplo, não vai vazar todas as camadas, parede cebola. Não vai vazar todas as camadas da parede cebola. Então, aqui embaixo, nessas quatro últimas linhas, a gente tem esses materiais da parede cebola, todas elas com 1 metro quadrado, conforme deve ser. E aí vamos dar o Union com a laje. Corrigiu ele 0,75, corrige o 0,75. Ele deu um errinho aqui, o que que aconteceu? Foi 0,75, 0,75 e 1 metro. E agora a gente não tem o problema de alinhar aqui fazer o alinhamento para o acabamento do gesso. A gente não tem esse problema no cálculo de quantitativo, porque ele está considerando cada parede separada. Então fica aí a observação para quando forem trabalhar com parede. Eu gosto muito de trabalhar com parede composta. Eu acho que a questão da parede cebola é um jeitinho que a gente dá para o software, né? Mas o software ele foi feito para ser trabalhado com parede composta. Essa ferramenta existe e deveria funcionar, mas quem defende a parede cebola, nada contra também, quem defende a parede cebola fala muito na questão exatamente dos quantitativos, principalmente quando você vai mandar para outro software para gerar os quantitativos, que pode começar a dar problema. Vai ter que dividir as camadas antes de exportar, ou fazer algumas outras adequações aí. Eu gostaria muito que a parede composta funcionasse perfeitamente bem, mas ela tem seus problemas que infelizmente estão aí há anos e não é resolvido. Então, quando a gente está trabalhando com famílias de parede de piso, a gente consegue, o Revit, ele entende que a área de material é a área da parede ou a área do piso. Mesma coisa que a gente tem o piso de 10 por 10, quando a gente puxa o quantitativo de material por área, ele nos entrega a mesma área do piso. A gente não tem problema nenhum com isso. Agora, a gente tem que prestar atenção quando a gente quer extrair quantitativos de áreas para outros tipos de famílias. Tá? E aí é uma coisa que algumas pessoas deixam passar e é importante a gente ter atenção nisso. Por exemplo, se você for fazer uma família de gabinete, né? Vamos fazer uma bancada de cozinha. E você vai jogar ali a pedra de granito. Vai fazer uma família para uma pedra de granito. Quando você extrai o quantitativo de material granito dessa pedra, ele vai considerar não a área do elemento que você modelou, mas sim a área de cada face do paralelepípedo que você criou ali. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com outro tipo de família, com família de viga. Porque eu estava fazendo esse estudo por conta da necessidade de calcular área de forma para um projeto. Tá? Então, estava aqui vendo como a gente iria calcular essa área de forma. É lógico, existem plugins específicos para isso, existem até mesmo softwares que você faz o take-off de material mais específico para isso.
O que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não estou falando que vocês devem fazer dessa maneira, até mesmo porque é um estudo. Eu só estava querendo entender como ele funciona, mas existem plugins específicos que vai te dar aí uma precisão melhor para poder extrair os quantitativos da maneira que vocês precisam, né? Basta apenas adequar aí a metodologia e o processo que vocês vão fazer. Então vamos aqui, criar uma viguinha de concreto. Eu vou editar aqui esse tipo. Deixa eu duplicar aqui. Eu vou colocar, eu vou colocar ela com a base de 25 e altura de 1 metro. Também para poder facilitar os cálculos aí para gente, tá? Nada de mais não. Perdão, deixa eu cancelar isso aqui. Procurem sempre duplicar, tá? As famílias para poder não mexer no que já tem pronto do sistema. Milímetros. Eu não gosto muito de trabalhar com milímetros, mas já está aqui, eu não vou mexer não. Então B 0,25 e o H 1 metro. Ok. Vamos criar aqui a nossa viga. Deixa eu mudar o nível dela. Nível de referência, vamos para o nível 1. Nível 1. Criar aqui a nossa viga. Está aqui. Criado lá no nível 1. Deixa eu jogar essas paredes para cá. Editar tipo. Ok. Material estrutural, concreto moldado em óculos cinza. Vamos manter esse mesmo material aqui, só para a gente poder entender. Vou puxar aqui uma tabela de levantamento de material. Cadê você? Gente, eu sempre me perco aqui na ordem alfabética, não dei em bola não. Fundações, montagens, quadro estrutural. Ok. Vamos puxar aqui família e tipo, material área, material volume e material nome. Vou aqui para cima, área, volume, nome. Ok. Deixa eu puxar aqui para o meu campo de tabelas. Então, a gente tem aqui a viga de 25 por 1, concreto moldado em loco, material área 10 metros quadrados. É aí que eu falo que a gente isso aqui para uma viga, mas isso também se aplica para outros componentes que vocês vão trabalhar aí no Revit. Então, quando vocês forem, é o exemplo da bancada que eu falei, quando vocês forem fazer uma família de bancada e derem lá o material granito para a bancada, vocês quando forem puxar o quantitativo de área do material granito, ele vai considerar todas as faces, não importa a espessura que você tenha dado. Então aqui ele está somando a área dessa face, a área da face oposta, essa aqui, mais a face superior, a face inferior, essa face frontal e essa face traseira aqui. Vamos aqui aumentar só um pouquinho as casas decimais. Ok.
10 metros quadrados. Quanto eu tenho aqui? Vou criar uma viga com 1 metro também. Então a gente tem 1 metro por 1 metro de altura, correto? Confirmar aqui. 1 metro por 1 metro de altura, correto. Então, 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado, 2, mais esses resquícios aqui, está somando 3 metros quadrados de área de material. Ok? Deixa eu mudar aqui. Vamos botar 10. Ok. Trazer aqui. Deixa eu mudar de nível. Cadê minha viga? Ok. Tá aqui. 10 metrinhos de viga. Dá uma line aqui para ela corresponder direitinho com a laje. Perfeito. Vamos dar um desunir, que ela uniu automaticamente a viga ali. Então aqui a gente tem a área de material e o volume, 25 metros quadrados. E quando ela está unida à laje, ela traz ali os cálculos sem problema nenhum. Aí o que eu falei com vocês, vamos alinhar aqui, ó, com a face. E vamos pegar, essa aqui é a composta, essa aqui é a parede composta. Vamos botar um pouquinho aqui mais para baixo. Ok, nível acima, -1, nível base, eu vou botar aqui -1, que aí ela fica com 2 metros de altura. E vou trazer, deixa eu inverter aqui, vamos ver o quantitativo de material, 2 metros quadrados, está com 2 metros de altura. Vamos trazer essa parede para cá, deixa eu alinhar aqui com a borda, cadê a borda da minha viga? Está aqui, essa com essa, ok. Está alinhado, 2 metros quadrados. Agora vamos dar um união aqui, ó. Unir parede com a viga. Se não me engano, já uniu lá com a laje também. Puxou para cá, ó. 2 metros quadrados a placa de gesso. E mais uma vez, os elementos aqui, ó, tá cada um com valor diferente. Mais uma vez, quem descobrir aí o porquê isso acontece, comenta aí que é um ganho para todo mundo aí. É mais curiosidade mesmo, pessoal. Então, quando a gente tem aqui uma viga considerável, essa diferença aqui de valor pode dar aí qualquer coisa para você. Mesma coisa, quando a gente vem aqui e inverte, os valores aqui mudam. Novamente, o unidade alvenaria de concreto está com 1,423. Vamos inverter aqui, ó. Mudou para 1,926. Uma diferença bem grande aí no quantitativo de material. 1,423, 1,926. Isso, se a parede, no comprimento todo da parede, vai dar um quantitativo bem grande aí na tua lista de material. Interessante, né? Algumas coisas me decepcionam. Eu estava vendo isso aqui e fiquei um pouquinho decepcionado quando eu percebi isso. Mas faz parte do jogo. Então vamos aqui pegar essa viga. Vou copiar
mais 3 vezes e criar uma outra viga aqui, no outro sentido, só para a gente fazer um estudo rápido aqui. A minha intenção era ver a área de forma. Então vamos dar uma avaliada em como o Revit vê isso. Então, a área de forma, logicamente, não tem como a gente pegar a área do material da viga, que a gente já viu que a viga ela considera todas as faces para poder considerar a área. E também a gente tem certas especificidades quando está vendo viga, né? Dependendo da posição que ela vai considerar os dois lados sem a base, ou considera os dois lados mais a base, tem que descontar a altura da laje para algumas, a altura não descontar para outras, e por aí vai, né? Então, um método que me falaram para fazer por pintura. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu colocar aqui mais um campo aqui, que é a marca. Para a gente poder diferenciar essas vigas. Ok, vamos chamar isso aqui de viga 1, viga 2, viga 3 e viga 4. Ok. Diminuir isso aqui, que todos eles têm o mesmo tamanho. Todos eles têm o mesmo material. Ok. Agora, então vamos criar aqui a pintura. A gente vem no menu modificar, aplicar pintura aqui. E vamos escolher um material qualquer, tá? Eu vou pegar aqui qualquer coisa, tá? Compensado e revestimento. Então aí vamos aplicar aqui a pintura. Quando a gente clica aqui, ele já traz aqui o compensado revestimento. Área 7,5 metros quadrados. E quando eu aplico aqui, ele dobrou, 15 metros quadrados. E aí o que eu falo, que a gente tem que prestar atenção. Ele dobrou, mas ele não descontou aqui, ó, o encontro dessas vigas, que não leva forma. No cálculo de forma, ele considera daqui para cá. Ele não vai considerar, não deveria considerar aqui, também, né, uma questão de precisão do projeto de vocês aí. Então, 15 metros quadrados para a viga 1. Para a viga 2. Aqui. Eu vou botar um filtro aqui. Calma aí, só um minuto. Editar. Vamos esconder esse outro material. Filtro, nome. Eu vou botar o contém. Não vou botar inicia com, só para ficar mais rápido aqui. O que houve? Não inicia com. Cadê isso? Tem um valor. Eu vou botar contém. Tem que cuidar o que é maiúsculo, o que é minúsculo, senão ele também dá erro. Compensado, tá certinho? Compensado. Ok, beleza. Então aqui a gente tem 15 metros quadrados para essas duas vigas. E agora vamos calcular dessa daqui. Olha só, quando eu dou o highlight, quando eu paro o mouse aqui em cima, vocês podem perceber que a linha azul, ela está vindo daqui, passa aqui e vai até lá a ponta.
A gente não tem uma linha vertical aqui, ó, indicando o final dessa área. Agora, essa viga aqui, você já vê que ela tem uma linhazinha vertical aqui na direita e uma linha vertical aqui na esquerda. O que isso significa? Quando eu aplicar a pintura aqui, embora isso aqui seja uma única viga, ele vai considerar somente essa área de forma aqui, que é como ele deveria também entender essa face. Esse aqui é o mais correto, mais preciso. Ele entender cada face separadamente. Então aqui ó, a gente tem 2,92 metros de compensado. Aí só para vocês entenderem, eu vou inverter aqui, ó, alternar a ordem de união. Com esse comandozinho aqui a gente consegue alternar como o Revit está fazendo essa união entre os materiais. Então eu pego aqui e essa viga, ó, ele tira a pintura daqui, por quê? Porque agora ele está considerando separadamente esses dois lados. E aí quando eu vier aplicar a pintura, ele já não dá mais 15 metros quadrados, ó. Ele dá um outro valorzinho, porque ele descontou essa face aqui. Ah, então está resolvido. Não, não está resolvido. Por quê? Porque aqui ele está descontando, mas aqui ele está deixando inteiro. E aí, quando eu venho aqui e alterno a união entre esses dois, para ele corrigir essa viga que está nesse sentido, ok, ele corrigiu essa viga que está nesse sentido. Mas essa aqui ele passou a considerar como se fosse uma coisa inteira. Eu vou remover a pintura. Quando eu removi, você já viram ali que ele removeu tudo de uma vez. Vou aplicar de novo. Esse aqui. Aqui. Então, lá, ele já considera a face inteira. Ele já não está fazendo desconto dessa viga aqui. Então, ou ele vai considerar um lado da viga, uma viga como inteira e a outra quebrada, para o cálculo de formas, ou uma ou outra. Ele não vai considerar as duas, nesse caso aqui. Então, isso aqui é uma maneira da gente fazer o cálculo de área de forma necessária para o projeto. Vem aplicando a pintura. É um processinho um pouquinho chato, né, dependendo aí da quantidade de vigas e do tamanho do teu projeto. Você vai levar um bom HH aí só fazendo isso. E logicamente aqui, ó, essa forma aqui não para aqui, a gente tem que considerar essa face aqui da laje. E aí, aqui eu estou puxando o quantitativo somente do frame estrutural. Teria que, em uma outra tabelinha, puxar aqui a área de forma da laje para ele poder considerar aí o volume total. Juntando as tabelas, a gente considera a área total de forma. Ok, esse aqui é um método para poder criar. Outra coisa também que a gente poderia fazer, dar um trabalho, como eu falei, existem plugins específicos que fazem esse tipo de levantamento de quantitativo, tá? Mas eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês uma outra maneira que eu queria também falar sobre fórmula condicional, que eu estava fazendo aqui uns testes para fazer uma fórmula condicional. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir uma outra tabela de frame estrutural. Aí não vou fazer o levantamento de quantitativo, vou fazer uma tabela de quantidades e vou puxar aqui o quadro estrutural. Quadro estrutural. Ok. Vou puxar a marca.
Vamos colocar... Ah, não, calma aí. Antes disso eu tenho que fazer uma coisa. Antes disso eu tenho que fazer aqui uma adequação nessa família para vocês. É até bom. Depois eu trago aí para vocês uma explicação sobre os parâmetros compartilhados e o que não é compartilhado. Eu vou dar um editar aqui nessa família. Na categoria dela, eu vou ativar aqui, ó, a forma do corte. As famílias, a maioria vem como não definido. Olha só, os parâmetros que eu tenho aqui agora, eu tenho cotas, materiais e acabamentos e os dados de identidade. Categoria, quadro estrutural, vou definir a forma do corte, vou pegar um retângulo. Ok. Agora ela abriu a área estrutural e a geometria do corte estrutural. Essa geometria aqui, eu vou dizer que a largura é igual a B e a altura é igual a H. Correto? Por que isso? Porque agora eu consigo ler lá os parâmetros na tabela. Poderia fazer criar um parâmetro compartilhado dentro da família para que ele lesse na tabela. Mas eu estou com uma pequena especificidade aqui nesse projeto que é um pouquinho chato de criar para criar parâmetro compartilhado. Projeto que eu estou trabalhando. Teria que mandar um pedido para uma pessoa criar numa tabela de organização de parâmetros que a gente tem, depois devolver. Então eu resolvi já usar o parâmetro que a gente tem aqui automaticamente. A área do corte, já vou até botar aqui, não vamos precisar não, mas vamos botar aqui, ó. A área do corte vai ser B vezes H. Tá? Então a gente já tem aqui 1.800 centímetros quadrados de área de corte, que é essa área aqui do perfil da viga. Acho que não preciso de mais nada aqui. Não preciso de mais nada aqui. Deixar esse parâmetro aqui ativado, ok. Carregar no projeto. Cancela. Aqui. Agora vamos editar aqui. Eu vou puxar aqui o parâmetro de altura da viga. Porque eu criei aquilo lá. Se eu for pesquisar aqui pelo parâmetro B, eu não acho, porque ele não é um parâmetro compartilhado. Nem o B, nem o H. Eu não acho aquele parâmetro aqui. E aqui eu também não acho o parâmetro de altura da viga. Esse parâmetrozinho aqui, ó, largura e altura, eu não acho ali diretamente, tá? A gente tem que fazer um caminhozinho aqui. Opa, cliquei errado. A gente tem que fazer um caminho aqui para poder achar. Tem que mudar aqui de quadro estrutural para forma do corte. Aí agora sim, eu consigo puxar a altura da viga e a largura dela, sem precisar criar um parâmetro compartilhado para isso. Também vou precisar do comprimento. O comprimento não está aqui, está em quadro estrutural mesmo. Comprimento, marca, altura, largura, comprimento. Vou puxar aqui a área do corte também, só para deixar, já que a gente ativou lá. Daí quando isso acontece. Forma do corte, altura, largura. Vamos vir aqui para analítico. Aqui a gente tem... É aqui em analítico? Não, não é em analítico. É em forma do corte mesmo.
eixo, largura, área do corte. Área do corte. Vamos voltar aqui para quadro estrutural, pegar o comprimento. E ok. Por enquanto é isso. Vou aumentar aqui as unidades. Só para a gente ter uma visão melhor. Aqui eu vou botar como metros quadrados. Também 3 casas decimais. Aqui vamos colocar para... já tá. Centímetros, não vou botar. Dá uma organizada aqui. Centro. Ok. Então aqui eu tenho altura, largura, área de corte. Perfeito. Aí agora vamos criar aqui umas brincadeiras para poder buscar o cálculo dessa área de forma. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um parâmetro para que eu saiba quando a gente vai ter uma viga de fundação e quando a gente não terá uma viga de fundação. Por quê? Porque vigas de fundação não tem a forma aqui embaixo, correto? Então, vamos inserir aqui um parâmetro, novo parâmetro. Vou chamar esse parâmetro de fundação. Vou deixar ele por instância. Por que por instância? Porque para não ter que ficar criando tipos de viga somente para fundação e tipos de viga. Mas aí também vai de cada projeto, né? Eu acho que isso tanto faz. Vou criar um parâmetro do tipo sim ou não. Cadê você? Lá vai. Opa, não é aqui, estou no campo errado. Tipo de parâmetro. Texto, número, moeda, sim não. Ok. Se não, aqui tanto faz. Deixando dados. Eu gosto de criar parâmetros em dados. Dados. A maior parte dos parâmetros que eu crio é em dados. Só por questão de organização mesmo. A não sei quando é algum parâmetro específico. O ideal é que, vamos dizer assim, que esse parâmetro já esteja como um parâmetro compartilhado na família, tá? Mas a minha ideia aqui não é trabalhar com parâmetros. Explicar para vocês aí a questão do parâmetro compartilhado. Então, criei aqui um parâmetro sim ou não. Deixa eu organizar. Você vem para cima. Então, aqui vamos dizer se ela é de fundação ou não. Deixa aqui, ó, como fundação e não é fundação. Deixa eu, para fazer um comparativo melhor, deixa eu copiar essa daqui para cá. Aqui, você vai ser a viga 4. Viga 4. E você vai ser a viga 5. E vamos organizar isso aqui. Classificar por marca. Aqui. Viga 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, viga 4. Eu criei aqui só para ter o mesmo comprimento das demais, para a gente poder analisar o, o trabalho que a gente está fazendo. Aí, então aqui a gente tem duas vigas que serão de fundação e duas que não serão vigas de fundação. E eu vou criar também aqui mais um parâmetro que vai ser referente à altura da laje. Altura da laje.
Aqui vai ser, só deixa eu confirmar aqui esse parâmetro, altura da laje, foi um parâmetro de comprimento. Aí que eu já tinha feito o teste antes, para não ficar tão perdido aqui. Eu queria fazer e ir descobrindo com vocês, mas achei que poderia levar muito tempo o vídeo. Então já fiz uns testes aqui antes, mas eu gosto da ideia de ir fazendo e ir descobrindo e ir tentando resolver. Mas acho que talvez seria bom aí para talvez para uma live, para ter uma discussão do que está acontecendo no projeto. Ok. Por que essa altura da laje? Porque eu vou criar aqui, por fim, o parâmetro área de forma. E esse vai ser um parâmetro calculado. Vou criar um parâmetro calculado, nome área da forma, área de forma. Tanto faz, né? Disciplina. Disciplina comum mesmo. Só um minuto, tipo área. Tipo área. E a fórmula dessa área de forma, né, vamos criar aqui primeiro uma fórmula simples e depois a gente inclui a função if, que é a função C, uma função condicional. Tá? Então, no geral, essa área de forma, como ela pode ser calculada? Vai ser a forma do corte altura vezes o comprimento vezes 2, né? Altura da viga vezes comprimento vezes 2, para considerar os dois lados, mais a largura da forma, a largura da viga vezes o comprimento dela, correto? Aí eu consigo calcular essa face e essa face aqui de baixo. Vamos lá. Então tem aqui a forma altura vezes o comprimento vezes 2 mais forma largura vezes comprimento. Ok? Ok. Vamos pegar aqui, aumentar a unidade. Mais uma vez, eu só aumento aqui o número de casas decimais, só porque é um estudo, né, que a gente está fazendo, só para poder considerar aqui as variáveis. Então aqui, ó, nós temos agora na viga 1, 22,5 metros quadrados. Vamos aqui ver no levantamento anterior como é que estava. Viga 1, 17,688 metros quadrados. Por que a diferença? Porque aqui ele está considerando a altura completa da viga, que é de 1 metro. Ela vem aqui da base e esse 1 metro considera até o topo da laje. Tá? Então a gente precisa descontar essa altura da laje. Como é que a gente vai fazer isso? Por isso que eu coloquei aqui, ó. E agora que eu não lembro se eu criei esse parâmetro como instância ou não. Vamos ver. Altura da laje. Tá de instância. É isso mesmo. Por que de instância? Porque pode ter viga que não tenha uma laje em cima, dependendo aí do teu projeto. Nem toda viga necessariamente recebe uma laje ou um piso, né? Então, vamos ver aqui qual é a altura dessa laje que eu esqueci. 25 centímetros. Então, vamos botar aqui a altura da laje. 25. Isso aqui tem centímetros.
100 metros. Vou botar ele para centímetros. Vou deixar com 0 casa mesmo. Não. Opa. 25. Analisando. Tá. 25, 25, 25, 25. Então agora no meu cálculo, aqui na minha área de forma, eu vou pedir para o Revit desconsiderar essa altura da laje, quando é que tiver, obviamente. Então vamos lá, editar o parâmetro, área de forma, editar, comprimento, menos, como é que vai ser isso? Vai ser a... Deixa eu olhar aqui minha colinha para ver como é que eu botei, que eu não vou conseguir pensar agora. A altura da laje vezes o comprimento da viga. Então vai ser menos a altura da laje vezes o comprimento da viga, correto? Altura vezes comprimento vezes 2, mais largura vezes comprimento, ok, a base, menos altura da laje vezes comprimento. Ok. Ok. A gente já caiu aqui para 20 metros quadrados de área de forma. Porque ele está descontando aqui. Mas tem alguma coisa estranha aqui. Forma, largura vezes comprimento, menos altura da laje. Não, tá certo. Tá certo. Ele não vai bater com esse cálculo aqui de pintura, porque o cálculo aqui ele está considerando a face inteira. É isso. Ele está considerando a face inteira e aí não vai conseguir considerar aqui o, as intersecções como esse levantamento de material aqui considera. Embora esse levantamento aqui também não seja preciso, porque em alguns ele considera, em outros não, esse aqui também não é preciso. Então esse aqui também não é uma solução para vocês, tá? Só estou mostrando para vocês um processo do que pode ser feito. O meu interesse maior aqui é mostrar para vocês a condicional, que eu acho que tem um pessoal aí que trabalha com Revit, tem dúvida e tudo mais, então é chegar na condicional. Então a gente está aqui agora com uma área de forma de 20 metros quadrados, desconsiderando a laje. Logicamente, se eu não tiver laje, eu zero aqui a altura da laje e ele considera aqui no cálculo como zero, menos zero vai dar a altura total da viga. 20 metros quadrados de forma. E, obviamente, eu posso incluir aqui a área de corte para poder incluir aqui as bordas e ir deixando o meu cálculo cada vez mais preciso. Vamos inserir a condicional aqui? Vamos lá. Como é que funciona aqui a condicional? Deixa eu puxar aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. As declarações condicionais do Revit. Vou puxar aqui do site da Autodesk mesmo, tá? Sempre que eu tenho dúvida, eu apelo aqui pro site do Revit. É muito bom. Tanto ele quanto o fórum da Autodesk. Tem um pessoal lá muito bom que está sempre ajudando. O Rui Rauli está sempre me livrando de alguns sufocos que eu faço pergunta lá, ele responde rápido e também bem atencioso.
né? Eu não vou falar todo mundo aqui, mas tem algumas pessoas que me ajudam bastante lá, né? O Santana me ajuda bastante também. O pessoal é bem atencioso, né? Eu, por enquanto, eu estou na fase só de postar pergunta, ainda não dou muita solução para as pessoas, não. Mas em breve eu começo a ajudar lá o pessoal também com as respostas das dúvidas que põe lá, né? Antes eu apelava para outros fóruns, mas às vezes as pessoas não entendiam bem, respondiam de má vontade. Aí eu decidi, quando eu descobri o fórum da Autodesk, eu nunca mais quis outra coisa. Ok, então a declaração condicional é uma declaração, quem usa Excel vai estar, talvez se familiarize, entenda um pouquinho melhor da declaração de condicionante, que é bem parecido com a fórmula C do Excel. No caso aqui em inglês, if, né, a declaração ela funciona com uma condicionante inicial, que você vai dizer o que você quer. No caso aqui ele está dizendo o length tem que ser menor quando for menor do que 3.000 milímetros. Depois, um resultado para caso seja verdadeiro e um resultado para caso seja falso. Então, se o length for menor que 3.000, ele vai retornar o resultado com 200 milímetros. Se não for menor que 3.000, se for maior do que 3.000, ele vai retornar com o resultado de 300 milímetros. Isso aí pode ser usado de várias formas. Também tem para retornar texto. O AND, quando a gente usa o AND lógico, ele obrigatoriamente considera que as duas sentenças têm que ser verdadeiras para ele poder retornar o valor verdadeiro. Se uma dessas duas não for verdadeira, ele vai retornar como falso, qualquer uma. O OR já é não vou dizer o contrário, né? Mas a ideia é ou um ou o outro tem que ser verdadeiro, para ele retornar como valor verdadeiro. E também pode fazer declaração embutida, que seria um if dentro de um if dentro de outro if. Opa, ao contrário, um if dentro de um if que está dentro de um outro if. Ok? Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso, se vocês tiverem interesse, me aprofundo mais, mas não é difícil não. Como falei, quem entende aí bem do Excel vai lidar bem com isso. Então, há outras condicionantes lógicas, outra condicionante lógica além do AND e do OR, que você pode usar é o NOT. Porque olha só o que ele diz, que atualmente o menor ou igual ou maior ou igual não é lido pelo Revit. Então, para expressar essa comparação, a gente utiliza o NOT. Dá um exemplozinho aqui, ó. Se A for menor ou igual a B, no caso ele é inserido como, no caso not, A maior do que B, né? Então, se A não for maior do que B, obviamente ele vai ser menor ou igual a B. Só uma questão aí de raciocínio lógico do pensamento do software. Então vamos lá, que eu acho que já estou me estendendo demais aqui nesse vídeo. Vamos inserir essa condicionante? Então, o que eu quero aqui que o Revit calcule? Eu preciso informar para o Revit se a viga vai ser de fundação ou não. Se a viga for de fundação, ele vai considerar o cálculo, ele vai fazer o cálculo sem considerar a base. Se a viga não for de fundação,
ele considera o cálculo incluindo a área da base, tá? É aí que temos que chegar. Então, vamos lá. Eu não vou apagar essa fórmula aqui, eu vou deixar ela, por quê? Porque ela vai ser caso a minha condicionante seja falsa, ela vai considerar esse cálculo aqui, porque minha condicionante seja sendo falsa, ela vai calcular a área da forma considerando a base e a lateral, tá? E é lógico, se vocês quiserem utilizar isso, teriam que usar também a forma, esse ladozinho aqui essa areazinha aqui de forma, do outro lado também, e aí teria várias outras condicionantes para inserir, né? Porque pode ser que a gente tenha uma viga de borda aqui em toda a laje. Então, se tem uma viga de borda em toda a laje, logicamente essa área não é contada. Então, são condições, declarações condicionais que tem que ir inserido na forma. Então, vamos começar aqui com if. Vamos abrir um parênteses. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para não confundir muito vocês, tá? Vou dar um Ctrl X, depois eu só dou um Ctrl V aqui. Então, if, qual é a minha condicionante? A minha fundação. Isso aqui eu apanhei um pouquinho para... Apanhei não, né? Eu estava pensando que era para ser declarado de uma certa maneira e não era. Porque quando a gente exporta um parâmetro sim ou não, para o IFC, por exemplo, esse parâmetro sim ou não ele vem como 1 ou 0. Se for não, é 0. Se for sim, é 1. Então, se está desmarcado aqui, lá no IFC ele vai aparecer como 0. E se estiver marcado, ele aparece como 1. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava botando aqui fundação igual a 0, fundação igual a 1. E ele não estava aceitando. Aí eu entrei em contato com uma amiga minha aqui do trabalho, gente boa pra caramba também, saca muito aí do, do software e dos processos BIM, a Susan Sato. É, E aí, ela também não estava entendendo e depois ela veio com a solução. Tipo, Davi, não é para botar 01, é só botar fundação. Por quê? O Revit entende, quando eu ponho aqui fundação, ele automaticamente entende que é o sim. Então, quando eu faço essa declaração condicional com o parâmetro sim ou não, quando eu jogo o parâmetro aqui, ele automaticamente está entendendo que é sim. Então, como é que vai ficar a minha lógica? If fundação, o resultado se verdadeiro. Porque o parâmetro fundação ele já considera como sim, como ok, como positivo. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Caso a minha viga esteja marcando com fundação, eu venho aqui, vou considerar aqui, olhar aqui minha colinha, altura, vezes o comprimento, cadê? Vezes o comprimento, vezes 2, é isso? Isso, menos. Aí vamos descontar a altura da laje, vezes o comprimento. Eu tô achando alguma coisa estranha aqui no meu cálculo. Ah, eu tinha errado ali, ó. Aquele vezes 2 não tem, né? Ah, tem sim. Ah, eu errei no meu cálculo anterior. Altura da laje vezes o comprimento. É por isso que eu falo, essas fórmulas têm que ser vistas, revistas e pedir para alguém verificar. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu estou considerando aqui esse lado e esse outro lado da viga. Então preciso desse vezes 2 aqui, para ele poder descontar dos dois lados. Eu não tinha considerado isso no meu cálculo anterior. Então, novamente, fundação está marcado, ele vai considerar forma do corte, altura vezes o comprimento, vezes 2, menos altura vezes comprimento, vezes 2.
também poderia mudar esse cálculo aqui, né? Eu poderia botar o menos a altura da laje aqui, ao invés de botar aqui, tanto faz, acho que o resultado dá no mesmo. E já são quase 9 horas da noite. Se eu estiver errando alguma coisa aqui, me perdoem, tá? Eu quero que vocês entendam a ideia. Não... Tô começando a confundir aqui os cálculos. Forma, altura, comprimento. Ok, perfeito. E aí eu dou a vírgula para entrar com o resultado caso seja falso. Então esse primeiro resultado aqui é caso seja verdadeiro. Segundo resultado, vou botar aqui o vezes 2 que eu não tinha colocado antes, caso seja falso. Correto. Eu poderia trazer essa altura da laje para cá, só teria que abrir o parênteses, para ele primeiro considerar o. Poderia ser. É, abre parênteses, altura da forma. Aliás, altura da viga menos altura da laje. Seria isso, vezes comprimento. Eu já consideraria o cálculo descontando a altura da laje. Poderia ser. Aí eu vou deixar do jeito que estava. Só para vocês entenderem aí. Ok. E ok. Aí olha lá o que ele fez. Aqui ele considerou 17,50. Aqui ele considerou 15. Vamos supor que essa viga aqui não tenha laje em cima. Essas duas. Então aqui temos 22,5 e aqui 20. Ok? Se eu desmarcar aqui, ele altera o cálculo. Se eu marcar aqui, ele altera o cálculo. Tá? Então, é basicamente isso, né? A ideia geral que eu queria passar para vocês é sobre esse quantitativo de levantamento de material, como vocês vão fazer isso, né? Não estou falando que é para vocês fazerem isso por fórmula, fazerem isso por pintura, tá? Só para a gente entender as possibilidades que a gente tem. E, como o Rui diz aí para mim, sempre tem um plugin que resolve tudo para vocês. Mas é interessante eu considero que é interessante a gente entender, porque nem sempre também a gente tem disponibilidade financeira de ficar comprando plugin, de ficar correndo atrás de desenvolver. Outra coisa também que o pessoal fala muito é o Dynamo. Ah, não resolveu nativamente, vai para o Dynamo, mas também nem todo mundo sabe programar no Dynamo, né? Então, prestar bastante atenção nessa, nessas questões de levantamento de material. Eu me lembro que quando eu estava vendo isso, uma colega minha falou, Davi, por que você não modela... Ah, legal isso. Esqueci de falar. Ela falou assim, por que você não modela uma forma na família da viga? Achei interessante. E aí extrai o material dessa forma. Seria legal, mas aí é o que eu falei, não daria para eu extrair o material dessa forma, no caso, já fazer na família da viga, considerar aqui já a família da viga, fazer aqui um entorno, já com a forma e o material aplicado para ele considerar. Só que, quando você faz isso, é aquilo que eu falei, não dá para extrair diretamente o quantitativo dessa extrusão que você vai fazer aqui. Seria o que, basicamente? Fazer uma extrusão aqui. Acho que não vai pegar linha. Não, ele não vai pegar linha. Sabe? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fazer aqui mais ou menos, tá, pessoal? Ah, eu tenho que abrir uma vista.
Não vou fazer isso não agora, tá? Mas eu teria que abrir uma vista para poder modelar ali o perfil. Mas a ideia era criar aqui uma forma, uma extrusão para ser essa forma na família. Poderia botar um parâmetro de visibilidade para não ficar aparecendo no projeto. E extrair o quantitativo desse material. Só que quando eu considero isso, ele vai considerar a minha área de forma duplicada. Por quê? Como eu falei para vocês, quando eu extraio a quantidade de material de famílias que não seja parede ou piso, é parede, piso, é, telhado e, se eu não me engano, parede cortina. Acho que tem mais alguma família aí que eu devo estar esquecendo. Esses elementos, quando eu peço o cálculo de material de área, ele vai considerar a área da parede, a área do piso, certinha. Agora, as demais famílias, ele não faz isso. Ele vai considerar a área de todas as faces, como eu já expliquei lá no início para vocês. Então, se eu modelar uma forma aqui e pedir, ele vai considerar a área dessa face e da outra face vai estar me dando um valor de forma duplicado. Então, não daria para fazer isso. Eu até pensei, vamos fazer uma modelagem no local. Modelagem no local não. Vamos fazer uma família embutida e classificar essa família como parede, mas aí eu não consigo criar uma família na categoria parede para ser essa forma, não embutida na família da viga, tá? Eu consigo criar lá no modelo diretamente, mas embutida na família da viga a gente não consegue. E aí, quais outras soluções poderiam ser feitas? Eu me lembro que durante a pós, a minha colega, que me acompanha aqui também, ela ela fez com uma família de parede cortina, né? A Priscila. Ela ficou responsável por essa parte, ficou muito lindo o modelo, achei muito lindo. Então ela fez aqui uma parede cortina e essa parede cortina foi a forma. E aí com isso a gente consegue tirar a área da parede cortina. Só que você tem que pensar na disposição dos seus projetistas, dos seus modeladores, na sua disposição para ficar modelando forma para extrair um quantitativo. Nem sempre vale a pena. A gente trabalha aí com um modelo num LOD um pouquinho mais, mais baixo, né? Que não vai precisar de tanto detalhamento. E aí você ficar modelando parede, cortina ou família para tirar quantitativo de forma, às vezes não vai valer a pena. Então, talvez considerar aí uma pintura, ou se você conseguir aquisição de algum plugin, utiliza o plugin. Mesma coisa que para laje. Interessante. Se eu for aplicar aqui pintura, eu vou aplicar na laje, lá, ele considera a laje toda. Ele não vai descontar aqui a viga. Para ele descontar a viga, teria que alternar a união. Mas aí também, quando eu alterno a união, eu trago o erro de cálculo para a viga. Então, um erro ou outro, a gente vai ter que aí agora aqui, ó, ele considera, ele considera, ele considera? O que eu fiz aqui? Isso mesmo, considera separado. Tá vendo que ele botou o azulzinho ali, ó, no limite da viga? Ele pinta tudo, mas ele não considera esse pedacinho aqui. Mesma coisa vai ser aqui para baixo, ele não vai considerar esse pedacinho. Mas aí na viga ele está considerando a altura toda da viga e não desconsidera a altura da laje. Então não tem muito, alguma coisa vai ficar imprecisa. Se for trabalhar com solução somente do Revit, alguma coisa você vai ter imprecisão aí. Ou então calcula na mão. Mas na mão você também
tá factível a erro. Ou desconsidera essas imprecisões, né, e fala para o seu cliente, ó, estou te entregando isso, está considerando isso, tem aí uma margem de erro e entrega o material, né, o combinado não sai caro, só alinhar aí a tua metodologia para levantamento desses quantitativos, tá? Mas não se esqueça, um, vai modelar um painel para TV, por exemplo, né? Você tem ali a tua composição de MDF, né? Um painel é composto por várias peças de MDF e você precisa extrair esse quantitativo de MDF. Não extraia por material. Cria suas volumetrias, cria os parâmetros dos painéis e extraia a quantidade ali de painéis pelos parâmetros criados. Porque se você for puxar somente uma, um quantitativo de material puro, que é o que a maior parte das pessoas fazem, não vai te dar um cálculo impreciso. Por quê? A gente tem um painel, esse aqui tá velho. A gente tem um painel modelado, ok? Você tem a área altura, comprimento. Se você for tirar o quantitativo de material aqui desse painel que está modelado, ele vai considerar essa face, essa e essa. Vai te dar um quantitativo errado. Então você tem que modelar a tua família, criar um parâmetro de altura, criar um parâmetro de largura para cada elemento, para você poder extrair uma tabela de quantidades e não uma tabela de material. Isso eu estou falando aqui, ó. A gente vem aqui nas tabelas. Eu não sei como é que vai ficar para vocês lerem aí, mas a gente tem a tabela de quantidades e tabela de levantamento de material. Essas duas tabelas consideram coisas diferentes, tá? Essa aqui que eu fiz, ó, pela pintura, eu fiz uma tabela de levantamento de material. Essa tabela aqui que eu fiz pelos cálculos dos parâmetros, eu fiz uma tabela de quantidade. Então, as tabelas também, uma tabela de quantidade a gente não consegue, nem vou falar não consegue para não falar besteira, mas não consegue não. Não consegue um levantamento de material. Aqui a gente não consegue puxar os materiais não, tá? Gente, meu fone de ouvido deu o aviso que está acabando a bateria, é porque está na hora aí de parar a gravação. 1h23, nossa, foi longa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se curtiram, vê aí que pretendo trazer mais materiais desse tipo de conteúdo, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.